Antes da manifestação, antes do chamar à existência, a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente, como comunidade, está vivendo, né? Então, a gente está vivendo algo lindo, algo maravilhoso, e acabamos de sofrer um ataque com o intuito de descredibilizar o trabalho que a gente está fazendo, com o intuito de manchar a imagem, trazer calúnia, difamação e tudo mais. Antes da manifestação, antes do crescimento, antes de algo bom acontecer, antes da bênção chegar, uma coisa que a gente precisa se preparar é para os ataques. Nós estamos na 4ª ministração da série Chamando a Existência. E hoje nós vamos aprender como nos preparar para quando nós estamos prestes a trazer à existência algo grande. Você sabia que quando está perto de acontecer algo grande, sempre vem um ataque e a gente precisa nos preparar para que a nossa resposta não seja uma resposta que vai atrapalhar o processo? Porque muitas vezes, no meio de um ataque, a nossa resposta é uma resposta de imaturidade, e essa resposta de imaturidade faz com que aquilo que era para vir à existência não venha, não acontece. Então, entenda só uma coisa. Toda vez que algo grande e notável está prestes a acontecer, vão surgir ataques. Toda vez que algo grande e notável estiver prestes a acontecer na sua vida, na minha vida, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, você se prepara, porque como reação espiritual, ataques espirituais que se reverberam de maneira física. Toda vez que você estiver prestes a viver algo grande, toda vez que Deus estiver materializando uma promessa dele para a sua vida, toda vez que o céu estiver destravando algo ao seu favor, algo no invisível, você pode ter uma certeza: o mundo espiritual vai reagir. Toda vez que você estiver à porta de viver algo extraordinário e notável, o inferno vai contra-atacar. A pressão vai aumentar, porque o ataque vai chegar. A pressão aumenta, porque o ataque chega. E por que isso acontece, pastor Vitor? Por que o ataque vem? Ataque é sinal de avanço. Ataque não é para retroceder. Ataque não é para parar. Ataque é para você avançar. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Se tem ataque, é porque a bênção está chegando. Entenda isso, ó. Toda promessa de Deus, antes de se manifestar na sua vida toda, vai provocar uma guerra espiritual. Você recebe uma promessa de Deus e você acha que a partir daí vão ser um caminho de flores, um caminho limpo, um terreno fértil de colheita e prosperidade. Toda vez que você recebe uma promessa de Deus e toda vez que a promessa de Deus está prestes a se manifestar na sua vida, se prepara para a guerra espiritual. E o que crente tem que estar preparado o tempo inteiro é guerra. Gente, está quente aqui, não está? Vocês estão com calor, não? Ajuda um pouquinho, pessoal da recepção, desce um pouquinho essa temperatura. Então, toda vez que algo grande estiver prestes a acontecer, se prepara, porque a guerra ela sempre vem. Durante essa série eu expliquei que Deus ele conecta bênçãos espirituais no nosso... Aonde, gente? No nosso corpo físico? Na nossa alma? Não, certeza? No nosso espírito, diga espírito. E antes de aparecer por fora, o que acontece? Essas bênçãos conectadas em nossos espíritos, elas começam a dar sinais de que coisas vão acontecer. Então Deus ele planta uma promessa no espírito. E antes que essa promessa se manifeste, antes da promessa se manifestar no natural, o inferno sempre vai tentar impedir. O inferno sempre vai tentar impedir. Você está aprendendo a chamar a existência. A semana passada nós falamos de chamar a existência a nossa melhor versão. São as suas sementes que estão chamando a existência o que você vai colher amanhã. Então, a vida é a eterna lei da semeadura. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Então, o que eu planto hoje, certamente é o que eu vou colher amanhã. Se eu planto para o bem, eu vou colher para o bem. Se eu planto para o mal, eu vou colher para o mal. Simples assim. Esse é o livre-arbítrio do homem. Escolher bem as sementes que ele vai plantar. Portanto, escolha bem as sementes que você vai plantar na sua vida, no seu casamento, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, nos lugares onde você convive. Escolha bem a semente que você está plantando, porque todas as sementes que você plantar, certamente você vai colher. Certamente, mais cedo ou mais tarde, você vai colher. E é exatamente isso que Paulo está tentando nos explicar em Romanos capítulo 4, quando ele diz o seguinte: Deus chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Toda vez que você chamar a existência, o inferno vai começar a te atacar. Toda vez que você começar a ter a consciência espiritual de trazer à existência a sua melhor versão,
o inferno vai sempre fazer gritar o velho homem dentro de você. Quando você fala assim, agora eu quero ser uma pessoa diferente, aí você se prepara, porque o velho homem vai aparecer diante de você o tempo inteiro. Toda vez que você começar a chamar a existência, o inferno vai trazer ataque. Chamar a existência é mover o mundo espiritual. Chamar a existência é a gente aprender a mover o mundo espiritual e trazer a realidade de lá para cá. E toda vez que a gente move o mundo espiritual, toda vez que o mundo espiritual se move ao nosso favor, o que acontece? O inferno reage. A gente move ação e reação. É a lei, ação e reação. Então a gente age, o mundo espiritual vem e reage. Quando você decide viver a sua melhor versão, o ataque vem. Quando você decide alinhar a sua vida ao reino de Deus, o ataque vem. Quando você decide prosperar, organizar a sua vida, priorizar, o ataque vem também. Ou seja, toda vez que você coloca o pé, que você decide viver algo novo, ter atitudes novas, fazer coisas novas, coisas diferentes. Porque assim, tem gente que quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas a vida inteira. Tem gente que quer viver uma vida nova, uma vida próspera, mas não quer pagar o preço para chegar lá, para poder desfrutar daquilo que eles querem construir. O ataque, ele sempre vai vir. O ataque, ele não significa também que você está no caminho errado. Não significa isso. O ataque, normalmente, ele significa que a porta já está começando a abrir. Algo novo está prestes a acontecer. Então, aí você começa a perceber, isso é movimentação espiritual. Pode marcar o que eu estou falando para vocês. Nós estamos prestes a viver o melhor tempo das nossas vidas. Pode anotar isso. Eu não falo isso da boca para fora, não falo isso do sentimento, não falo isso da alma, não falo isso da minha psique, eu falo isso pelo Espírito. Isso é uma confirmação, o ataque vem, é confirmação de um novo tempo, é confirmação de crescimento, é o diabo furioso, é o diabo, sabe, ali em fúria, tentando roubar a bênção que Deus já plantou em nós, aquilo que Deus já preparou para nós. Gente, uma coisa você precisa entender, o inferno ele nunca vai conseguir impedir as promessas de Deus, nunca, mas ele tenta impedir você de viver as promessas de Deus. Ele não pode tocar na promessa de Deus, mas ele pode fazer com que você não viva a promessa de Deus para a sua vida. Como? Te desanimando, te cansando, te distraindo. A distração é a grande armadilha do inferno dessa geração. Te provocando. Aquela pessoa que quer se tornar a sua melhor versão, mas ainda é uma pessoa que não tem assim tanto domínio próprio, o inferno vai te provocar o tempo inteiro, para o teu velho homem gritar, mexendo com as suas emoções o tempo inteiro, criando situações para você tirar o seu foco, para você se distrair no meio do caminho. Ataques nada mais são do que distrações do inferno, com o intuito de fazer você perder o foco. Ataques são distrações do inferno e o maior intuito dela é fazer você perder o foco. Quando você está prestes a viver o seu melhor, o inferno vai tentar de todas as maneiras roubar isso de você. De todas as maneiras o inferno vai tentar roubar o melhor de você. Quando você está prestes a levar a sua vida para um novo nível, o ataque ele vai te fazer você voltar a olhar para o seu velho eu. É assim, quando Deus está perto de manifestar uma promessa, o ataque vai tentar roubar seu foco. Quando Deus está tentando transformar você na sua melhor versão, o ataque vai despertar em você a sua pior versão. Está entendendo isso em nome de Jesus? Quando você começa a chamar a existência, os ataques espirituais vêm para impedir e para roubar a sua bênção. Olha só que interessante, gente, isso aqui. Quando um ataque vem, desperta a nossa pior versão. Por quê? Porque a gente quer agir do jeito que a gente sempre agiu. Quer agir pela carne. O velho eu grita. E aí, você vai deixar quieto? Você vai deixar falar assim de você? Você vai deixar e tal? Aí a vontade é ir lá e resolver. Resolver do jeito que não pode resolver mais, né? Esse jeito a gente não pode mais. Por quê? Porque o ataque desperta isso em nós. Desperta o sentimento de reviver aquela versão que você está lutando contra ela há muitos anos. Sabe aquilo que você fala, eu não quero mais isso para a minha vida? Eu cansei de agir dessa maneira, eu não quero mais ser assim, agora eu quero ser uma pessoa. Então, quando o ataque vem, ele desperta esse sentimento. Ele desperta isso em você, a sua pior versão, a pior versão. E aí você tem que lutar contra isso. Quando você vai chamando a existência, os ataques espirituais vêm. Aí ele quer impedir para roubar a tua bênção. Tirar você do plano e do propósito de Deus.
E o que Deus quer nos ensinar hoje, gente? A maneira como você responde ao ataque determina se você está pronto ou não para chamar a existência. Eu vou repetir. A maneira como você responde aos ataques vão determinar se você está pronto, preparado ou não para chamar a existência aquilo que o céu já tem para a tua vida. A maneira como a gente responde ao ataque, seja ele físico, espiritual, a maneira como a gente responde ao ataque é literalmente a maneira, a forma é que vai determinar se eu estou pronto ou não para viver aquilo que Deus já preparou para mim. Mas pastor, como que eu posso responder um ataque sem perder minha bênção? Bom, anota aí. Primeiro, nunca entre na frequência do ataque. A primeira coisa, o diabo sempre quer te puxar para a frequência dele, para a frequência mais baixa possível. Sabe qual é a frequência do diabo numa discussão? Palavrões, brigas. Essa é a frequência do diabo. Um casal está ali e aí não consegue discutir sem brigar. E quando menos percebe, entrou na frequência do diabo. Um já está xingando o outro, acabando com o outro, trazendo coisas do passado, ofendendo, botando o dedo na ferida. Sabe quem tem uma ferida? O diabo quer te puxar para essa frequência mais baixa, porque o nível dele é baixo. O nível do diabo é baixo. Então ele vai te colocar no nível mais baixo. Então, nunca, em nome de Jesus, entre na frequência do ataque. O ataque está ali, está batendo. Não entra na frequência. Senhor, me dê paz, me dê alegria, me ajuda, faz alguma... Eu não vou entrar nessa frequência. Eu não vou contra-atacar, eu não vou entrar nessa frequência de bater boca, de discutir, de pôr o dedo na ferida de ninguém, de procurar defeito de ninguém. Não. Eu sou uma pessoa madura. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como que você reage ao ataque se você é cheio do Espírito Santo? Não é assim, Espírito Santo, dá licença. Tem gente que fala assim, Espírito Santo, dá licença um pouquinho, que eu vou resolver esse problema. Não. Resolve os seus problemas com o Espírito Santo. Resolve os seus problemas à maneira de Deus. A Bíblia, ela é muito clara. Ela diz o seguinte, a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Só continua dando fruto. Esse é o meu conselho para você. Continua dando fruto. Continua plantando a boa semente. Continue colhendo bons frutos, que você não vai precisar se justificar para ninguém. E não caia na cilada de Satanás, para entrar na frequência do ataque. Isso que o diabo quer, que você entre nessa frequência, porque entrando nessa frequência, você vai perder a sua bênção certamente. Tudo que o diabo quer é que você reaja na carne. Tudo que o diabo quer é te levar ao nível da desorganização e da revolta. Tudo que ele quer é te levar ao nível da desorganização e da revolta. Eu vou responder, eu vou brigar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Quando você faz isso, você entrou na frequência. Você já percebeu no trânsito? Alguém passou, te fechou e fez assim para você, com o dedo indicador. Você tem duas opções. Resiste ao diabo, ele foge de você, ou entra na frequência dele, da desorganização e da revolta. Aí você desorganiza o seu dia inteiro, logo na primeira hora do dia, porque tomou uma fechada no trânsito, e alguém que você nunca viu na sua vida mostrou o dedo indicador. Sabe o que você faz em mente? Para trás de mim, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Agora eu sou uma pessoa diferente, eu não vou mais cair na sua frequência, eu não vou entrar mais na sua frequência, eu não vou mais me conectar na sua frequência, nessa frequência tão baixa. Eu não vou me conectar na revolta, nem na desorganização. Eu vou me manter firme e fiel a Deus. E eu não vou discutir no trânsito por causa de uma pessoa que eu sei lá se está possuído por um espírito, ou se está com problemas. Porque não pensem que não existe. Pessoas na rua andam possuídas por espíritos. Não pense que não existe não, viu? Não acho que o mundo espiritual é algo que acontece de vez em nunca, não. Tá? O mundo espiritual ele é muito mais real do que você imagina. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Muitas vezes você conta a sua vida, você abre demais seu coração para pessoas que não tem nada de Deus. E essas pessoas vão fazer o quê? Te conectar na frequência da desorganização e da revolta. Justamente para quê? Para você perder a sua bênção. E pensa numa coisa. Toda vez que você estiver prestes a romper, o mundo espiritual vai dar sinais. Toda vez que você estiver prestes a viver algo novo, a crescer, a desenvolver, o mundo espiritual vai emitir sinais. E um dos sinais que o mundo espiritual emite, para quem está para dar um passo de fé, são os ataques espirituais.
Os ataques podem vir de várias maneiras. Em formato de briga, discussão entre marido e mulher, uma pessoa que você gosta muito, né? E outras coisas mais. Ou seja, pode vir de várias maneiras. Então, tudo que o diabo quer é que você reaja na carne, entre na frequência do ataque, porque ele quer te ver desorganizado e revoltado. É isso que o diabo quer te ver, desorganizado e revoltado, para que você perca a sua razão. Segundo, nunca perca a sua identidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, nunca perca a sua identidade. Por que não? Porque é justamente na hora do ataque que muita gente perde a identidade. Por quê? Porque ataque mexe com as emoções. Então, quando você é atacado, isso vai mexer justamente nas suas emoções. Mas você precisa entender uma coisa, mesmo mexendo nas suas emoções, porque você é um ser emocional também, corpo, alma e espírito. Você é um ser almático. Ou seja, você tem os seus sentimentos, você tem as suas emoções, e você precisa responder corretamente às suas emoções. Por exemplo, uma coisa que eu ensino muito quando nós ministramos no Clube da Evolução, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, eu digo que você precisa aprender a lidar com você e com as suas próprias emoções. Muitas vezes, a gente quer maquiar as nossas emoções. Só que você pode até tentar maquiar a sua emoção, mas o seu corpo vai sentir e vai expressar a emoção. Então, por exemplo, uma pessoa comum sente raiva, sim ou não? E como é que essa pessoa expressa a raiva dela? Batendo em alguém? Diga, não, não pode. Cada um tem o seu jeito. E na hora da raiva é onde as pessoas se conectam na frequência errada. Na hora da raiva é a hora que as pessoas vão para o embate, para a briga, né? Na hora da raiva é a hora que a pessoa perde a razão. Você precisa expressar a sua emoção. Aprender a expressar a emoção chamada raiva é importante para você, ser humano almático. É importante você aprender a expressar a sua emoção. Como? Da maneira correta. E não adianta ficar fazendo regressão não, de emoção, viu? Não sei se existe essa palavra. Às vezes o irmão fala assim, eu não estou com raiva, eu não estou com raiva, eu não estou com raiva. Sim, eu estou com raiva, mas eu vou expressar isso de uma maneira correta. Entendeu? Se você é uma pessoa muito raivosa, você pega um saco de boxe, põe lá na sua sala, ou num lugar, sei lá, escondido, na hora que você estiver com muita raiva, você vai lá e soca o saco todinho. Você vai ver que isso funciona, porque você vai expressar a sua emoção. Expressou a emoção, você falou com o seu sentimento. Acabou, eu já expressei. Por quê? Porque o seu cérebro, ele fica o tempo inteiro assim, ó, ei, e aí, você está com raiva, cara, expressa essa emoção. Aí se você fica dizendo para o seu cérebro, não, eu não estou com raiva. Você está com raiva, cara. Entendeu? Você está feliz, você não pode sorrir. Tipo, que loucura é essa? Se eu estou feliz, eu vou andar com um sorrisão no rosto, né? Alegre com Jesus. Está alegre com Jesus? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Está alegre com Jesus? Então a gente precisa aprender a expressar as nossas emoções. Por quê? Porque senão a gente perde a nossa identidade. Entendeu? Se a gente não sabe expressar corretamente as nossas emoções, a gente perde a nossa identidade. Os ataques, eles vão mexer com as nossas emoções. Expressa suas emoções, mas aprenda a expressar ela corretamente. Você é filho de Deus, amém ou não amém? Amém. Por ser filho de Deus, você carrega um propósito. Nenhum ataque do inferno pode mudar isso. Nenhum ataque do inferno pode mexer na tua identidade, mas mexe na tua emoção, porque mexendo na tua emoção, transforma você numa versão que você não gostaria mais de ser. Então, quando o ataque vem, se você não se conecta com a sua identidade em Cristo, as suas emoções vão falar mais alto e você vai se transformar naquilo que você nunca gostaria de ser. Aquilo que você sempre repudiou é o que você vai se tornar quando o inferno ataca e mexe com as suas emoções. Terceiro, continua fazendo o que você estava fazendo e não para. Você está numa grande obra e você não vai parar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está numa grande obra e não vai parar por nada. Qual que é o propósito do ataque do inferno? Te parar, te fazer desanimar. E por que eu estou apanhando tanto? Eu vou ficar apanhando tanta coisa que eu poderia estar fazendo, eu vou ficar deixando qualquer mané aí falar de mim? Aí Deus fala ao seu coração, e ao meu coração também, porque serve para mim também, né? Você está numa grande obra, meu filho, você não vai parar não, em nome de Jesus. Continua fazendo o que você estava fazendo e não para por nada. Quarto, alinhe a sua vida espiritual. Fala, alinhamento de vida espiritual. Lembra que eu ensinei a semana passada sobre suplemento
Suplementar, tem gente que trata a vida espiritual como suplemento e não como fundamento. Então tem gente que suplementa a vida espiritual. O que é suplementar? Suplementar é quando está faltando alguma vitamina no seu organismo e você procura um médico, um nutrólogo, alguém que vai ler os seus exames e vai dizer o seguinte, está faltando vitamina D. Você precisa tomar um comprimido de vitamina D todo dia. Você está suplementando aquilo que está faltando. E tem gente que trata a vida espiritual literalmente desse jeito. Vai suplementando ao invés de fundamentar. Enquanto você trata a sua vida espiritual como suplemento, a tendência é desabar. Porque você está só procurando aquilo que está te faltando, e vida espiritual não é assim. Vida espiritual tem a ver com prioridade, alinhamento, prioridade, fundamento. Debaixo do fundamento cresce, mesmo em meio à pressão. Eu quero te dizer uma coisa, gente. O ataque que você enfrentou, o ataque que nós enfrentamos essa semana, é a prova de que o céu estava prestes a liberar algo grande para a gente. O ataque que talvez você tenha enfrentado no seu particular, que eu nem sei, isso é a prova que o céu tem algo grande para liberar para a tua vida. O ataque, por exemplo, contra a tua mente, é porque a sua melhor versão está prestes a aparecer, em nome de Jesus. Está vindo ataque demais, você não pode, você não consegue, para de ficar ouvindo aquelas ministrações lá do pastor Vitor, isso aí é tudo lavagem cerebral, viu? Aí vamos cortar isso aí, vamos colocar, porque agora o negócio está assim, né? O pastor fala que está fazendo lavagem cerebral, endemoniado, para com isso, em nome de Jesus. Toda vez que você tentar despertar a sua melhor versão, gente, toda vez que você, sabe, aquilo de bom tiver prestes a aparecer, sempre vem um ataque. O ataque contra a sua casa, por exemplo. Você não percebeu que sua família foi escolhida por Deus para uma grande missão? E se tem ataque lá, é porque Deus está te chamando em nome de Jesus? Você crê nisso, em nome de Jesus? A minha casa, a minha família foi alvo de ataques espirituais durante muitos anos. O meu casamento, gente, o meu casamento com a Vanessa, com a pastora Vanessa, foi alvo de ataques assim, a gente brigava, discutia por coisas que não tinha. Depois que a gente brigava e discutia, quando eu abaixava um pouco a poeira, por que a gente está brigando mesmo? Dava um branco assim, eu não sei, eu também não, mas a gente está brigando, né? Então vamos continuar, e continuava brigando, sem ter motivo para estar brigando. Quantas vezes eu falava um negócio para ela, ela entendia outro, eu falava, eu não falei isso, ela falou assim, eu falei, não falei. Por falar em falei e não falei, no mundo espiritual, existem demônios atravessadores, você sabia disso? Demônios que atravessam conversas. Você fala uma coisa, a pessoa escuta outra. E aí a pessoa já escuta outra e já vem com 7 pedras na mão. O que você está falando de mim aí? O que não sei o quê? Aí nessa hora que você tem que mostrar a sua melhor versão, não, falei, calma, está tudo bem, né? Porque senão começa a confusão, aí você entra na frequência do ataque. Diga assim, eu nunca mais vou entrar na frequência do ataque. O ataque contra as suas finanças. Posso te dizer por que acontece tanto ataque? É porque você está prestes a romper nessa área. Deus vai abrir uma porta grande para você, em nome de Jesus, recebe isso. Está vindo muito ataque, irmão? Continua firme. Vence essa resistência. Tem uma ministração minha, bem antiga, que eu falo sobre ponto de resistência. Como é que funciona? Para cada ação, tem uma reação espiritual. Para cada ação sua, no mundo físico, tem uma reação espiritual. Esses são os pontos de resistências espirituais. Para quê? Para não te deixar crescer e desenvolver. Então, continua firme, não para, não desiste. Vem um ataque, vem um ponto de resistência. Vence. Ataques e pontos de resistência foram feitos para serem vencidos. O ataque contra a sua fé é porque você está prestes a entrar num novo nível que você nunca viveu antes. Estão atacando demais a tua fé. É Deus elevando aí o seu nível de fé. E entenda uma coisa, o ataque nunca vai ser o fim. O ataque, na verdade, é o anúncio de um começo que tem coisa grande chegando por aí. Você crê assim ou não, em nome de Jesus? Então, se você crê assim, vamos orar. Onde você está, abaixe sua cabeça em nome de Jesus e diga assim, em nome de Jesus, eu não vou sucumbir aos ataques. Eu não vou perder o meu foco. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou reagir na carne. Eu estou chamando a existência a minha melhor versão. Ataque nenhum vai me parar toda vez que o inferno se levantar. Isso será um sinal de que o céu está se movimentando ao meu favor. Eu estou pronto para viver o que Deus vai manifestar na minha vida.
Chegou o tempo. Chegou o meu tempo. Chegou o tempo da minha casa. Chegou o tempo da minha família. Chegou o tempo da minha promessa. Chegou o tempo da minha promessa. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pastor Lucas, vem para cá em nome de Jesus. Chegou o tempo da nossa promessa. Pode plantar essa semente no seu coração. Pode plantar essa semente no seu coração. Chegou o tempo da sua promessa. Chegou o tempo da nossa promessa. Chegou o tempo de viver as promessas do Senhor. Chega de ouvir falar de promessas. É tempo de viver as promessas do Senhor para a honra e glória de Jesus. Amém? Pastor Lucas, vem para cá. Deixa Deus te usar, meu filho. 30 minutos. Isso, hein? Aleluia. Abra sua Bíblia rapidamente. Eu quero compartilhar uma revelação. Vou pedir para os músicos me ajudarem, se tiver um pouquinho mais de retorno. Eu quero compartilhar uma breve revelação da palavra de Deus. Livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19 e o versículo de número 1. Eu sou muito mais noturno que diurno. Pastor Vitor sabe que se me procurar 3, 4 horas da madrugada, ele me acha. E essa madrugada Deus me deu uma revelação. E eu quero compartilhar com os senhores essa noite. Diga glória a Deus. Segure a mão de alguém com força, você que pode. Vamos animar isso aqui. Aperta com força até quebrar e diga para ele: se você não der glória, eu vou sair do seu lado, hein? Vê se ele começou a abrir a boca para adorar aí. Vai aplaudir, aplaude com força. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, faz todo sentido com o encerramento desta série. Capítulo 19, versículo 1, está escrito assim: E Acabe, ele fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como ele matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer a Elias: assim me façam os deuses o que me quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou em Elias e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 6, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Versículo 7, e o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque muito longo será o caminho. Versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E o versículo 9 para nós encerrarmos. E ali entrou numa caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que fazes aqui, Elias? E você diz: graças a Deus. Esta série é chamando a existência. E nem sempre nós chamamos a existência apenas bênçãos, apenas milagres.
mas há momentos que nós precisamos chamar a existência nós mesmos, há momentos que nós precisamos nos despertar. O texto está indicando um dos momentos mais difíceis da vida de Elias, se não o momento mais difícil, o momento de um cansaço ministerial, o momento de uma exaustão ministerial, o que vai levá-lo a entrar dentro de uma caverna. Caverna é o lugar que ninguém gostaria de entrar. Mas a pergunta é, qual é a motivação de Elias? O que é que vai motivá-lo? O que é que vai fazê-lo entrar dentro desta caverna? Afinal, tudo na vida de Elias aconteceu muito rápido. Elias vivia o auge do seu ministério, do capítulo 17, capítulo 18, e agora, no capítulo 19, ele está em uma depressão profunda, ele está no deserto, debaixo de um zimbro, pedindo a morte, e posteriormente ele vai entrar dentro de uma caverna, se desligando totalmente da sua missão e do seu chamado. Então, a pergunta é, qual a motivação? O que é que vai levar Elias a entrar dentro dessa caverna? 1 Reis, capítulo 17, Elias aparece para Israel. Vocês estão aqui? Elias aparece para Israel, anônimo, o tisbita, mas portador de uma revelação, portador de uma palavra de juízo para Israel. E a palavra é, segundo a minha palavra, não durma que eu já vou parar, segundo a minha palavra, a ordem é, não haverá chuva e também não haverá orvalho sobre a terra. Elias sabia que Israel vivia e vive de agricultura, e sabia que Israel rendia os méritos dos frutos da agricultura a Baal. É por isso que Elias profetiza, não vai chover, não vai ter água. Eu quero ver se Baal vai continuar gerando os frutos da agricultura como vocês dizem que eles geram. Não vai chover, Deus vai honrar as palavras dos seus lábios, o céu se fecha, não tem chuva e nem tem o orvalho que vem do amanhecer. Esse momento, Acabe e Jezabel vão começar esta busca implacável pela vida de Elias. E nesse momento a voz de Deus aparece ao profeta, e Deus vai dizer, Elias, sai de onde você está. A ordem é, vai para o oriente, esconda-te. Perceba que Deus vai orientar Elias a se esconder. Deus vai dizer, esconda-se no ribeiro de Querite que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos, corvos que são aves diante de Israel, considerada impuras, desprezíveis. Eu vou usar corvos como um meio de provisão. Eles vão trazer pão e carne pela manhã, e eles vão trazer pão e carne pela noite. Perceba que o Querite, na verdade, era uma preparação, porque Deus sabia que depois do Querite, Deus enviaria o profeta a Sarepta, e posteriormente também o enviaria ao Carmelo, no desafio com os 850 profetas, 400 de Baal e os outros 450 profetas. Então, o que eu quero dizer aos senhores é que Elias vivia o auge do seu ministério. Elias chega em Sarepta ou Serepta, e Deus vai mandar uma viúva o hospedar, uma viúva cuidá-lo, uma viúva que não tinha nem para ela, porque Elias vai dizer, faz algo para mim comer, e a mulher vai dizer, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer algo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. Perceba que o profeta não vai ter dó da história triste que a mulher contou para ele, mas ele vai dizer, a ordem é,
faz primeiro para mim, porque a ordem é: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até os dias que Deus derramar chuva sobre Israel. A mulher obedece a palavra profética, ela faz a comida para o profeta primeiro, ela faz para ela, faz para o seu filho, e a Bíblia vai dizer que ela faz isso durante muitos dias, e o milagre da multiplicação, ele vai acontecer. Então eu estou falando com os senhores sobre algo que vai anteceder uma depressão, isto é, louco. Elias é usado para multiplicar a comida da viúva. Depois disso, o texto diz que o filho da viúva, ele vai morrer. E quando ele morre, a mulher vai dizer: então, a sua vinda aqui é de juízo, você veio aqui para que meu filho morresse. Parece que para o profeta tudo é um pouco mais complicado. Mas a Bíblia diz que Elias, ele vai segurar aquele moço, pastora, morto. Elias vai segurá-lo no seu colo. Ele vai subir e ele vai levar ao quarto onde ele estava hospedado. Elias vai colocar o rapaz sobre a sua cama, a cama que ele dormia, a cama do profeta. Ele vai deitar-se 3 vezes. Ele vai estender-se 3 vezes sobre o rapaz, pedindo a Deus que lhe devolvesse o fôlego de vida. E o texto diz que Deus, ele vai ressuscitar aquele menino através da oração do profeta Elias. Quantos milagres extraordinários! Profetiza que não vai ter chuva, vai para um ribeiro e agora a sua provisão vem através de corvos. Vai na casa da viúva, multiplica a comida e agora ele ressuscita o filho da mulher. Depois disso, a Bíblia diz que ele vai ao Carmelo. Vocês conhecem a história melhor do que eu. Ele vai ao Carmelo, ele vai chamar Israel para um confronto. Acabe, os 400 profetas de Baal, os outros profetas, e ele vai chamar a nação para um desafio. Que o Deus que responder com fogo, ele é o verdadeiro Deus em Israel. Vocês conhecem a história. Os falsos profetas clamam e nada acontece. Elias zomba, mas depois Elias vai clamar e Deus, ele vai responder com fogo, mostrando que ele era e é o verdadeiro e único Deus em Israel. Aí o texto diz que depois que tudo isto acontece, Acabe, ele vai fazer Jezabel saber tudo aquilo que Elias havia feito. E aí, o ataque, ele vem, pastor Vitor, com mais veemência. E nesse momento, o texto diz que Elias, ele foge. E nós vamos parar agora. Elias foge e ele vai para o deserto, deitar-se e dormir debaixo de um pé de zimbro. E eu quebrei a cabeça essa madrugada pensando nisso. Porque não me faz sentido alguém que viu fogo cair do céu, alguém que ressuscitou um moço, que Deus, através das suas mãos, operou tantos milagres, e agora esse alguém foge por medo da palavra de uma mulher. Não faz sentido alguém que Deus usou para operar tantos milagres, agora fugir por conta da ameaça de alguém. Elias não fugiu só por medo de Jezabel, mas Elias, ele fugiu porque ele percebeu que o Carmelo gerou fogo, mas o Carmelo não gerou fruto no povo. Elias esperava que quando Deus descesse no Carmelo e manifestasse a sua glória, o próprio Deus aparece através do fogo. Ele esperava que Acabe se convertesse, Jezabel se calasse, o povo
abandonasse a idolatria. Mas Elias percebeu que ele estava pagando um preço sozinho, o cansaço do ministério. Elias vai chegar a um nível de exaustão, porque ele percebe que ele estava carregando Israel nas costas. Acabe voltou para casa e continuou governando. Jezabel continua influenciando com a sua idolatria, o povo continua idolatrando e nada aconteceu. Aí Elias diz: fiquei só, eu estou sozinho. E ele vai sentir a exaustão. Escute isso, porque eu estou falando esta noite sobre cansaços pós-vitórias. Em 2 capítulos, o homem que viveu o auge do seu ministério, agora ele está cansado, em depressão, pedindo a morte e abdicando do seu chamado. Deus é tão bom e tão cuidadoso com o profeta, que a Bíblia diz que no deserto, debaixo do pé de zimbro, uma aparição teofânica, ela vai acontecer. Um anjo, ele vai tocar em Elias, e o anjo vai dizer: levanta e come. Escute isso, porque Deus, ele entende, e Deus, ele respeita a humanidade do profeta. O anjo não diz: levanta e vai profetizar, levanta e vai enfrentar Acabe, mas o anjo diz: levanta e come. Porque antes de Deus fortalecer o seu espírito, ele vai fortalecer o seu físico. Deus, ele vai tratá-lo com humanidade. Deus, ele sabia que esta parada no deserto não fazia parte dos seus propósitos soberanos. Foi uma parada forçada. Mas já que Elias forçou essa parada, a ordem é: Elias, levanta, come, dorme, toque do anjo. Perceba o cuidado de Deus com quem estava em uma tristeza profunda. Escute, porque Deus nesse momento, ele vai ouvir não as palavras do profeta, mas ele vai ouvir a alma do profeta. Porque Elias vai dizer: eu quero morrer. Ele não queria morrer, porque se ele quisesse morrer, ele ficava e não fugia de Jezabel. Aí sim ele encontraria a morte. Ele não queria morrer, mas ele estava cansado. E o cansaço ministerial, o cansaço de quem viveu o ápice, ele distorce a sua visão. Quantos aqui, se você não quiser levantar a mão, não precisa, já oraram pedindo a Deus a morte, como Elias? Você enfrentou algo tão difícil, que você disse: Deus, é melhor o Senhor me levar. E tem orações que Deus não ouve as nossas palavras, porque nem sempre nós usamos as mais corretas, mas Deus entende a alma do profeta. E Deus diz: Elias, levanta e come, porque muito longo é a sua caminhada. Deus estava apontando para um caminho. Deus estava apontando para um futuro. Escute isso, porque o texto diz, pastor, vou parar agora, que Elias, ele fugiu pela sua vida, mas no hebraico, uma tradução mais fiel, vai dizer que Elias foi-se de si. E ele foi-se de si. Ou seja, Elias não estava fugindo apenas de Jezabel, ela foi apenas o gatilho. Mas Elias estava fugindo da sua identidade profética. Elias estava fugindo de quem ele era. Ele vai deitar debaixo de um pé de zimbro, mas tem pão, tem água fresca, tem o toque do anjo e tem um pouquinho de sono para o profeta. E a Bíblia vai dizer que com a força daquela comida, ele vai caminhar 40 dias e 40 noites, e ele vai até Horebe, o monte de Deus, e vai entrar dentro de uma caverna.
Isso é louco. Porque no capítulo 17, o texto diz que Deus vai orientar Elias a se esconder. Mas agora, no capítulo 19, Elias vai se esconder por si só. E há uma diferença de quando Deus me esconde e de quando eu me escondo. Porque o querite para Deus era intencional, mas a caverna para Elias era emocional. O querite era estratégico, mas a caverna era uma paralisia. Elias estava dizendo: eu não quero mais, eu estou me desligando, eu não quero mais ministério, eu não quero mais ser voluntário, eu não quero mais tocar, eu estou me desligando. Ele entra dentro de uma caverna, numa tristeza profunda. E o agir de Deus é terapêutico. Porque Deus não fala como quem acusa. Mas Deus faz 2 vezes a mesma pergunta. E isto é pedagógico, é terapêutico. Deus diz: Elias, o que fazes aqui? Não é uma pergunta de quem acusa, mas é de quem traz Elias à consciência. Faz Elias pensar: o que é que você faz aqui? Passa um fogo, passa um vento, passa um terremoto. As 3 formas clássicas que Deus se manifestava no Antigo Testamento. Aí Deus vai usar uma forma que Ele raramente usava: um sussurro. Deus mostra ao profeta que nem sempre ele vai aparecer de uma maneira extraordinária, mas ele aparece em um sussurro. Quem está em depressão não quer ouvir barulheira, pastor. Se alguém aqui tiver um problema, porque eu grito muito. Mas quem está em depressão não quer ouvir gritaria. Ele precisa de um sussurro. O que você está fazendo aí, meu filho? O que fazes aqui? Perceba que Deus não fala, e eu estou falando hoje sobre chamar a existência, é o último dia, gente. Deus não fala com distanciamento: o que fazes aí? Mas Deus diz: o que fazes aqui. Ou seja, você entrou onde não era para entrar, você forçou um descanso. Mas tem uma coisa, Elias: mesmo não sendo meu propósito para você a caverna, antes que você entrasse, eu estava dentro dela. O que é que você faz aqui? Deus estava chamando Elias para recalcular uma rota. Deus estava chamando Elias para despertar aquilo que havia em si. E Elias estava achando que era o final. Escute, porque o cansaço faz isso. E Deus falou comigo essa madrugada, 4 horas da manhã. Tem gente que está aqui, que tem vivido um cansaço pós-vitórias. O cansaço ministerial. Talvez você é novo convertido, mas você sente que viveu o seu ápice em Deus. E agora, este ápice é seguido por um cansaço, por uma exaustão ministerial. E o cansaço, ele distorce a nossa visão. Elias diz, ó a forma que Elias fala: eu tenho sido muito zeloso, eu fiquei só. Elias estava só? Não era uma verdade, mas também não era uma mentira, porque era a perspectiva de Elias. E o cansaço ministerial, ele distorce a nossa visão. Elias diz: eu fiquei só. Mas Elias não sabia que Obadias havia escondido 100 profetas, 50 em 50 em cada caverna, e os mantinha com pão e água. Elias não sabia que ainda haviam 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Ele estava só? Não, mas esta era a sua perspectiva, porque ele estava cansado. O cansaço ministerial. Fique sobre os pés, por favor. Fique de pé. Eu estou falando com pessoas que estão aqui,
que fluíram em Deus. É muito louco isso, pastor Vitor. Porque a Bíblia que mostra o profeta que Deus usou para fogo cair do céu, é a Bíblia que mostra o profeta aparentemente derrotado debaixo do pé de zimbro. Mas quando Deus fala o que fazes aqui, Deus estava recalculando uma rota. Às vezes na vida, assim como um GPS, nós erramos uma rua, uma rota. Aí o que o GPS faz? Ele recalcula a rota. E a recalcula para nos levar novamente ao projeto original. Recalcula para nos levar novamente ao destino original. E Deus está chamando esta noite alguém para fora. Chamar a existência não é só chamar bênçãos, milagres, mas é se chamar para fora. Há momentos que nós temos que ser os maiores profetas da nossa vida. Nem sempre vai vir o pastor, o profeta marchando na sua direção e dizer o seu nome e falar a sua vida. Há momentos que Deus não vai permitir que nem o seu pastor te ligue para saber como estás, porque é um deserto solitário. É o momento que Deus está ensinando que o maior profeta para a sua vida é você mesmo. E você tem que encarar a sua dor, encarar a perseguição, ir para frente do espelho e dizer: se eu parar agora, eu não vou ungir Eliseu. Se Elias parasse, ele não ungiria Azael como novo político. Ele não ungiria Jeú como autoridade. Ele não levantaria Eliseu como nova geração. Pega na mão de alguém, você que pode. Me ajude a pregar. Eu vou voar aqui hoje. Me ajude a pregar. Diga para ele: você está. Você fingiu que falou. Diga: você está proibido de parar. Diga: você está proibido de parar. Levante a mão e abra a boca, quem pode. Deus está dizendo para alguém que esta aparição teofânica, o toque do anjo, água fresca, pão para alguém comer, água para beber, descanso para você. Deus tem para alguém esta noite este descanso. Deus vai restabelecer alguém esta noite enquanto nós adoramos. Escute. A volta de Elias. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. A volta de Elias não foi uma volta triunfalista, mas foi uma volta relacional. Posso repetir isso? A volta de Elias ao ministério não foi uma volta triunfalista, mas foi uma volta relacional. Deus não vai dizer: Elias, levanta e vai provar que você é profeta. Elias, levanta e reacende o fogo do Carmelo. Levanta e vai enfrentar Acabe de novo. Mas Deus vai dizer: Elias, levanta e unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu. Deus não vai devolver Elias ao palco, mas Deus vai devolver Elias às pessoas. Isso é lindo. Pastor, eu estou esperando a revelação. Eu estou entregando há muito tempo. Há muito tempo. A volta não é triunfalista, mas a volta é relacional. Deus não vai devolver Elias ao palco, mas Ele vai devolvê-lo às pessoas. Diga glória a Deus. Eu quero falar essa noite, não com aqueles que estão muito fortes na fé. Se você está, que bênção. Mas eu estou falando e pregando esta noite para aqueles que se sentem como Elias, o cansaço. Talvez você viveu o ápice, o auge do primeiro amor, mas agora você se sente cansado
exausto, porque o ministério ele é dolorido, doloroso. E essa noite eu quero falar com você. Você que se sente cansado, exausto, talvez pelo fardo da vida, porque alguém apresentou para você as rosas do Evangelho, mas não contou para você que entre as rosas também existem espinhos. Essa noite você vai chamar a existência, não só milagres, o louvor me ajuda por favor, não só milagres e bênçãos, mas você vai chamar a existência a sua melhor versão. Tudo que o diabo quer é isolar você, é fazer você ver inimigos onde há aliados. E na caverna ele quer abafar aquilo que Deus te confiou. Elias está pedindo um desligamento. E quem aqui nunca pensou em desistir, gente? A maior confirmação de uma chamada, escute, é a vontade que você tem de desistir dela. A maior confirmação de um chamado é a vontade de você chutar o balde, largar tudo. Mas se você largar tudo agora, o que vai ser de Eliseu? Eu estou pregando para Elias que estão aqui, vocês estão aqui. Eu estou pregando para Elias essa noite. Deus está dizendo, se você parar agora, existe uma geração que precisa ouvir a palavra que eu estou lhe confiando. Tem gente que está aqui que tem chamado para pregar e não prega. Sabe o que Deus falou para mim, pastor? Eu preciso dizer isso. Tem gente que acha que está no secreto quando está na caverna. Deus falou comigo. Tem gente que acha que está no secreto, não porque Deus está me preservando, não porque não é Deus preservando você, foi você que se escondeu, foi você que entrou na caverna. E há uma diferença entre Deus te esconder e você se esconder. Mas essa noite Deus não fala no tom de quem acusa, mas Deus fala como quem está afinando o coração do profeta. Deus está trazendo Elias de volta. Elias no Carmelo ele vai acender o fogo, mas na caverna o fogo vai ser aceso dentro dele novamente. Deus está chamando alguém de volta. Você que cantava e parou de cantar, você voltará a ensaiar louvores, vai cantar canções. Tem gente que está aqui, que Deus te entrega revelações, Deus confia a você palavras proféticas, você paga o preço, mas você não entrega. E Deus está dizendo, a festa acaba hoje. Os seus dias de caverna acabam hoje. Profetas estão sendo levantados aqui na Evo. Se você der glória aí, fica melhor aqui em cima. Profetas estão sendo levantados aqui na Evo. Guerreiras da intercessão estão sendo levantadas aqui. Homens e mulheres de Deus não vão abdicar, não vão cercear o seu chamado, mas nós vamos fluir em Deus com toda a intensidade, esse ano e no ano que vai entrar. Sai da caverna, sai hoje, sai dessa depressão, dessa exaustão, desse cansaço. A caverna não é o seu lugar. Deus está chamando alguém para fora hoje. Você vai chamar a existência agora. Vamos começar assim. Aqueles que falavam em línguas e não falam há muito tempo vão falar hoje. Você que há muito tempo não fala em mistérios com Deus, Deus está dizendo, faz tempo que eu quero renovar você, é hoje. Aleluia! Eu estou sentindo o cheiro da rosa de Saron aqui. Eu estou sentindo que a nuvem da glória, ela vai baixar sobre o santuário agora. Tem renovo para alguém esta noite. Aleluia.
Seja renovado agora. Isso. Aumenta o volume do glória a Deus. Aumenta o volume das línguas estranhas. Abra a boca quem pode, receba renovo. Olha Deus tocando no Gabriel agora. Vai descer renovo. Vai descer renovo. Olha lá, pastor. Olha esse varão de Deus que desceu perto do Gabriel agora. Tem pão, tem água. É o toque do anjo. Aparição teofônica. Receba agora. Aleluia. Nós vamos decolar, Evo. Vamos. Deixa Deus tomar os vasos. Deixa Deus renovar os vasos. Receba o que desce aqui hoje. Eu navegarei, é isso? Vamos navegar? Escuta, escuta, segura, segura. Eu preguei esses dias em Brasília com um cantor e uma cantora muito famosa no Brasil, do gospel. E eu tenho percebido, pastor, eu ministro desde 7, 8 anos. Comecei a viajar com 12. Então, embora novo, eu tenho alguma experiência ministerial. É uma dificuldade, pastor Fernando. É uma dificuldade, pastor, encontrar músicos crentes. Cantora famosa, cantor famoso. Cantaram. Depois se cantou. Os músicos foram lá para fora. Eu fiquei pensando, eles não ouvem a palavra não, é? Quem é que fala no coração deles? Ninguém. Eles tocam e vão embora. É uma dificuldade achar músico crente. Mas que bom que vocês aqui na Evo são diferentes. Deus falou para mim que vocês são adoradores. Você está construindo uma canção de amor. Deus fala com você como falou com Davi, em um dos únicos salmos que o próprio Deus canta, e Deus diz: eu achei Davi, o meu servo. Tu és um adorador, e você está construindo uma canção de amor agora. Tu tens uma história com Deus antes da Evo. Deus forjou você no ministério. Deus não é Deus de momentos, mas é Deus de histórias. Porque o homem conhece os momentos, mas não tem ideia de uma história. E eu vejo uma história, raízes que você construiu no altar de Deus muito antes que aqui você estivesse. Tu és um adorador. Eu sei que quando Deus quer aparecer, Felipe, tem uma porta nova para você, meu filho. Passa por ela. Deus trocou a sua armadura, porque esta porta é uma porta nova, é um tempo novo, e para você entrar é com uma armadura nova. Levante as mãos, quem pode, para o alto. Eu senti que isso aqui vai virar uma vigília hoje. Eu já estou me preparando para o culto da virada. Vai ser um impacto aqui. O culto da virada vai ser um vigilhão, vai ser um impacto. Levante as mãos o mais alto. Eu sei que quando Deus quer aparecer, não precisa de fundo musical. Pode ser um culto embaixo de um pé de árvore. Deus manifesta a sua glória. Mas continue Augusto, porque vocês estão construindo uma canção de amor. Deus vai tomar os vasos em cima, e Deus tomará os vasos embaixo. Quem quer receber, recebe agora. Deixa Deus tomar os vasos. Deixa Deus renovar os vasos agora. Eu quero aqui rapidinho, escuta, rapidinho. 5 mulheres daqui que falam em línguas estranhas. 5. É pedir muito. As 5 aqui, 5.
que falam em línguas? 5, pode ser? Venha correndo, filha, por favor. Isso aqui é mistério. Está faltando uma. Isso, vem. Agora vocês aqui, façam um cerco. Deem as mãos aqui, façam um cerco em volta da pastora. Em volta da pastora, vem. Isso aqui é mistério. Diga glória a Deus. Levante a mão quem pode para a vossa pastora. Levante para ela. Porque enquanto estas guerreiras estão falando em mistérios com Deus agora, elas são colunas de intercessão, elas são colunas de oração, elas são colunas do ministério. E Deus está dizendo esta noite, pastora, que a senhora está envolta a este círculo de fogo. Deus está lhe renovando esta noite e lhe entregando uma porção nova. Deus toca hoje na sua saúde física. Deus toca hoje na sua saúde mental. Deus toca hoje na sua memória. Deus está tirando uma carga de irritabilidade. E Deus está dizendo, enquanto elas guerreiam e a igreja adora, o renovo desce aqui hoje. Receba renovo agora. Cadê os vasos? Vamos. Deixa Deus renovar os vasos. Deus toca na memória. Deus toca hoje na pastora, do alto da cabeça à planta dos pés. Entrega uma porção nova. Ela está lá, é professora. Alguém pode chamar ela, por favor? Alguém pode? Isso, abra a boca por um minuto. Vamos navegar. Isso. Seja renovado aqui hoje. Receba o que desce aqui agora. Olha o Fábio sendo visitado agora. Eita glória! Deus vai dar um sinal para Evo. Vai lá, abraça a pastora, porque é família. Abraça ela. Perigia súbria. Rementre-os. Isso. Só abra a boca e adore. Cantem, por favor. Tragam o céu para a terra. Vamos, Gustavo. Vamos, Leonardo, deixa Deus tomar os vasos. Deixa Deus renovar os vasos. Que coisa linda é essa? Vamos navegar. Chama a existência agora. Aleluia. Oh doce Espírito. Que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Espírito. E encha-me de novo. Oh doce Espírito.
Aleluia. Escute isso. Duas coisas vão acontecer na Evo. Duas coisas vão acontecer na Evo. E duas coisas, pastor, o senhor vai fazer muito aqui. Uma é, muitos casamentos o senhor vai fazer aqui. Vai ser uma coisa linda. E a segunda coisa é, o senhor vai apresentar muitas crianças no altar. Diga glória a Deus. Deus está tocando hoje numa mulher aqui. É uma aparição teofânica. E Deus está tocando hoje nos glóbulos. Aleluia. Deus está tocando hoje nos glóbulos. E Deus está dizendo, eu vou selar o seu casamento com uma criança. Diga glória a Deus. Ô Bárbara, vocês estão casados há quanto tempo, hein? O terno aqui, pastor, por favor. O terno, por favor. Quanto tempo de casados? Só? Diga glória a Deus, quem pode. É o mesmo mistério. Vai lá e dá um abraço nela, você, vai lá. Dá um abraço nela. Porque Deus está fazendo uma cirurgia espiritual nela hoje. Enquanto nós adoramos aqui dentro agora. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Deus está guardando um homem desta igreja. Escute isso. Eu vou parar agora. Quem quer ir embora, diga amém. Quem quer um pouco mais, diga glória a Deus. Deus está tocando hoje num homem que serve nessa obra. Eu não estou falando de alguém que se assenta apenas no banco, mas de alguém que serve e trabalha nesta obra. Se tem uma coisa que Deus é justo e não deve nada a ninguém. Esse homem me faz saber o Espírito de Deus, que não mente, que não erra. Que esse homem, ele é motorista de aplicativo, escute isso. E Deus está o guardando esta noite, esta madrugada. Isso não é palavra jogada ao vento. Diga glória a Deus. Existe um homem, não que se assenta apenas, mas que ele fica de pé, ele trabalha nessa obra, motorista de aplicativo. E tudo que o diabo jurou é que aquele que entraria no seu carro essa madrugada seria para fazer o mal. Mas a boca de Deus está dizendo que o glória a Deus que sai da boca dessa igreja, ele vai gerar um livramento esta noite. Vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro. Vem comigo, batera, a ordem já foi dada. Vão se levantar 11.000, mas a ordem é 1.000 vai cair ao seu lado, 10.000 vai cair à direita. Mas quem abrir a boca para adorar, não vai. Aleluia. Aleluia. E encha-me de novo. Vamos terminar assim. Vamos terminar assim. Que coisa linda. É um novo tempo para você, amigo. Um novo tempo. É uma porta secreta de milagres. Já está aberta. Vem como em Pentecostes. Aleluia. Mais uma vez, Espírito, Espírito. Que desce como fogo.
e encha-me de novo. Escute. Para nós pararmos agora, vem cá por favor. Coloca as mãos sobre o altar. Eu costumo dizer que muitas vezes, isso aqui foi eu passando a roupa hoje, homem é uma tristeza, queimou. Mas escute bem o que eu vou dizer. Eu costumo dizer que o escolhido, muitas vezes, ele não tem escolha. Quando Deus chama alguém para algo, Ele o cerca por todos os lados, até que o chamado ele seja exercido como Deus quer. Por que é que eu estou falando isso? É porque eu sinto que você tem andado algum tempo em círculos, insistindo em algo que é o seu sonho. Mas Deus está dizendo, você vai exercer o seu sonho, mas o seu sonho vai ser exercido no altar. Eu não sei se você canta, eu não sei se você compõe. Por que é que eu digo que eu não sei se é um ou outro? Porque eu falo com você e eu vejo muitas notas musicais que estão sobre a sua cabeça. E Deus não me disse se você canta ou se você compõe, mas Ele me disse que o seu chamado vai ser usado com toda intensidade no altar. Essa noite Deus está entregando a você esta porção nova. Deus está entregando a você essas notas musicais, essas notas celestes. Deus está colocando hoje sobre a sua cabeça essa unção sobre as suas mãos. E eu estou profetizando que daqui para o ano que vai entrar, você vai exercer o seu chamado com toda a intensidade em Deus, aqui nesse altar. Diga glória a Deus, gente. Você consegue aplaudir o mais forte? Glória a Deus. Recebam desta unção. Recebam desta unção. Aleluia.